Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Enquanto Stella tenta manter a calma, a vida dela começa a desmoronar em várias frentes. De um lado, os conflitos cada vez mais pesados com a mãe. Do outro, segredos do passado envolvendo Annabella que insistem em vir à tona. E no meio de tudo isso, Túlio e Celso seguem disputando, sem trégua, o amor da enfermeira. Stella acredita de verdade que seu destino está ao lado do jovem médico. Ela tem certeza disso. Confia. Se apoia nessa certeza como se fosse a única coisa firme em sua vida. Mas é exatamente aí que essa história muda completamente. Depois de uma nova aproximação inesperada da baronesa, Túlio acaba se envolvendo em uma situação impensável. Num momento de fragilidade, confusão e impulso, o jovem médico beija Sandra. Um beijo rápido, mas devastador. E como se não basta, a cena não fica restrita a 4 paredes. O beijo vaza, se espalha, corre pela cidade inteira. A população fica em choque. Afinal, Túlio está com Stella. E Sandra é casada com Ernesto. O escândalo explode justamente durante mais um confronto entre Túlio e Celso. O primo de Candinho deixa claro, mais uma vez, que não vai desistir de Stella, nem agora, nem nunca. Enquanto os dois discutem, Stella vive um verdadeiro turbilhão emocional ao lado de Miriam. Finalmente, ela cria coragem para dizer a verdade. Revela que Annabella é sua filha. A confissão cai como uma bomba. Miriam fica sem chão. Percebe, tarde demais, que não fazia ideia da dor que a filha carregava em silêncio. Tudo aquilo que Stella sofreu. Sozinha. As emoções transbordam. Já do outro lado, Celso provoca, instiga, quer briga. Túlio tenta manter a postura, respira fundo, pede com educação que Celso deixe Stella ser feliz ao seu lado. Mas é inútil. Celso começa a gritar, perde o controle, deixa o ódio falar mais alto. Túlio percebe que não vai ganhar nada naquele embate, então firme, diz o que precisa ser dito. Olha, Celso, eu sinto muito. Mesmo que você me odeie, a decisão foi da Stella, não foi minha. Não faz sentido causar esse mal-estar entre nós. As palavras não surtem efeito. Consumido pelo ódio, Celso dispara, sem hesitar. Stella é dele. A frase ecoa, e deixa Túlio inquieto, porque ele sabe, Celso não está blefando. Logo em seguida, tomado pela raiva, Celso procura a irmã, vai direto até Sandra, convoca a mau caráter para entrar no jogo. O ódio por Túlio é tanto que Celso começa a voltar a ser quem era antes, frio, calculista, disposto a tudo para separar o médico de Stella. Sandra percebe isso na hora, e não perde a oportunidade. Ela promete ajudar. Diz que estará ao lado do irmão para o que der e vier. Entra na disputa sem imaginar o tamanho da tempestade que se aproxima. Porque sem que eles saibam, o beijo entre Túlio e Sandra já está prestes a explodir na cidade inteira, e as consequências serão inéditas, dolorosas, irreversíveis. Na cena seguinte, Stella segue vivendo fortes emoções com a mãe. Além de revelar que é mãe de Annabella, ela deixa escapar fragmentos de um passado sombrio. Histórias que Miriam nunca soube, dores que ficaram escondidas por tempo demais. É o suficiente para deixar Miriam ainda mais abalada, frustrada, culpada. Ela finalmente entende toda a dor que Stella carregou sozinha durante todos esses anos. A enfermeira respira fundo, o olhar fica sério, e ela faz um pedido que considera essencial. Ela diz, com a voz baixa, quase suplicando, que Miriam não conte a ninguém, em hipótese alguma, que Annabella é filha de Ernesto. Stella explica o motivo. Ela conhece bem o homem com quem se envolveu, sabe o quão cruel ele é, e teme, acima de tudo, pelas consequências que Annabella poderia sofrer ao descobrir a verdade sobre sua paternidade. O silêncio toma conta do ambiente. Miriam escuta tudo com atenção, e, pela primeira vez em muito tempo, fala com sinceridade. Não se preocupe, Stella. Eu sei que não fui uma boa mãe. Sei que te abandonei quando você mais precisava de mim. Mas pode contar comigo, eu não vou soltar a sua mão. Ela se aproxima, a voz embarga.
No tempo que eu estiver aqui, vou fazer o possível para te ajudar. E quem sabe, você finalmente não resolve essa história com Annabella. Ela merece saber da verdade. Stella abaixa a cabeça, tensa, sente o peso daquelas palavras. Você tem razão, mas tudo no seu tempo. Tenho certeza que as coisas vão se organizar, aos poucos. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, eu nunca tenho um minuto de paz. O clima fica mais sensível, e Miriam aproveita a brecha. Com cuidado, quase com medo da resposta, ela faz um pedido inesperado. Olha, eu sei que não tenho direito de te pedir nada, ainda mais depois de tudo que aconteceu entre nós. Sei também que meu estado de saúde não é bom. Ela faz uma pausa, respira com dificuldade. Eu não sei quanto tempo ainda vou ficar aqui, então queria te pedir para passar esse tempo, na sua casa, se não for um problema. Eu só queria conviver um pouco com a minha filha, e também com a minha neta. As palavras atingem Stella em cheio. Os olhos se enchem de lágrimas, o coração aperta. Ela sabe que a mãe pode partir a qualquer momento, e entende que negar esse pedido seria negar uma chance de reconciliação. Com emoção, Stella aceita. Permite que Miriam fique, e pouco a pouco, começa a reconstruir um laço que havia sido apagado pelo passado. A presença da mãe volta a fazer sentido, e Miriam passa a ser um apoio importante. Inclusive, nos acontecimentos que ainda vão envolver o beijo entre Túlio e Sandra. Algum tempo depois, o clima da cidade muda. O Réveillon se aproxima. Todos começam a se preparar para a grande festa da baronesa no Dancing. O evento vira assunto em cada esquina, ainda mais com a confirmação de Doris River como atração principal da noite. Sandra aparece mais uma vez no local, ao lado de Tamires. Ela faz questão de cuidar de cada detalhe. Organiza as dançarinas, confere a decoração, ajusta o cronograma. Está visivelmente ansiosa. Quer uma festa grandiosa. Quer abalar toda a cidade. Mais tarde, Sandra encontra Celso. Com um sorriso provocador, ela pergunta: "E então, meu irmãozinho, como estão as coisas? Espero que você vá à festa." Celso suspira. O semblante é pesado. "Você já sabe, Sandra. Eu estou desanimado. Não tenho vontade de fazer nada." Ele passa a mão pelo rosto. "Pra ser sincero, nem sei se quero ir. Tem muita coisa passando pela minha cabeça. E eu já fiquei sabendo que o doutorzinho vai estar lá também. O clima entre os dois fica tenso. E fica claro que mesmo em meio à festa, os conflitos estão longe de acabar." Sandra não pensa duas vezes antes de responder. O sorriso é calmo, mas o olhar carrega algo a mais. "É exatamente por isso que você não pode deixar de vir, meu irmão. Coisas impressionantes podem acontecer." Celso franze a testa. As palavras ecoam na cabeça dele. "Espera aí. Por que eu acho que você tá tramando alguma coisa?" "Não, claro que está. Você é a Sandra." Ela solta uma risada curta, sem negar. "Sou eu mesma, meu irmãozinho. Às vezes me confundem com esses trajes de baronesa, mas a minha essência continua a mesma." Sandra se aproxima um pouco mais. A voz fica baixa, carregada de intenção. "E eu não esqueci da promessa que te fiz, Celso. Em breve você vai saber muito bem do que eu sou capaz." Celso fica em silêncio, intrigado, curioso, sem imaginar que Sandra realmente vai conseguir chocar a cidade inteira. Na cena seguinte, o clima muda completamente. Stella está novamente ao lado de Miriam e de Annabella. A conexão entre avó e neta surge de forma natural, leve, verdadeira. Annabella sorri empolgada. "A senhora não sabe como eu tô feliz que você tá aqui. Sempre sonhei com isso, sabia?" Ela segura a mão de Miriam. "A Stella sempre foi muito boa pra mim. Sempre me tratou como se eu fosse filha dela. Mas agora é diferente. Agora que a minha mãe tá aqui comigo, parece que a nossa família ficou ainda mais feliz." Miriam olha pra Stella. As duas trocam um olhar silencioso. O segredo continua guardado. Miriam brinca com Annabella. Ri, se entrega ao momento. Stella observa tudo à distância. Os olhos marejados, o coração apertado. Ao perceber, Miriam chama. "Vem, Stella. Vem se divertir com a gente." É um convite sincero. Uma tentativa clara de aproximação. Stella até quer, mas se contém. Ela se aproxima sem se entregar por completo. Deixa claro, mesmo sem dizer, que as mágoas do passado ainda estão ali. Mais tarde, a sós com a filha, Miriam toca em outro assunto. "Fiquei sabendo dessa festa que vai ter na cidade. Você não pensa em ir?" Stella suspira. "Pra ser sincera, não. Tem muita coisa acontecendo. É dor de cabeça demais. Não sei se tô pronta pra encarar pessoas agora." Ela hesita. A sua volta foi um baque emocional enorme. Miriam escuta com atenção e responde com calma. "Eu entendo você, Stella, mas não deixa de viver por causa disso." Ela olha pra Annabella, que brinca distraída. Olha pra ela. Tá tão feliz. Todo mundo junto. Miriam sorri. "Acho que foi importante a gente colocar tudo em pratos limpos. E acredito que aos poucos,
as coisas vão melhorar ainda mais. Stella fica impressionada com o otimismo da mãe. Ela sabe muito bem que o tempo de Miriam é limitado. Ainda assim, aquela esperança a toca. Durante a conversa, Stella cria coragem. Mãe, e aquele homem? Aquele por quem você se apaixonou e te fez até sair do país. Miriam fica pensativa. E então começa a falar de Júlio. Conta que foi cegamente apaixonada. Que amava de verdade. Mesmo estando casada com o pai de Stella. O amor me fez buscar outra vida. Mesmo sabendo das consequências, Stella se identifica na hora. Ela fez o mesmo. Estava pronta para se casar com Celso. E abandonou tudo para ficar com Túlio. A semelhança aproxima ainda mais mãe e filha. Stella aproveita o momento. Se abre. Pede conselho sobre sua vida. Sobre Celso. Sobre Túlio. Miriam é direta. Você precisa seguir o que sente. Fazer o que te faz feliz de verdade. As palavras dão força a Stella. Ela se sente mais confiante. Mais segura de que a decisão certa é ficar com Túlio. Mal sabendo ela, o que vem pela frente. Na cena seguinte, enquanto Dita se prepara para subir ao palco como Doris River, a amada de Candinho tem uma conversa decisiva com Stella. E a enfermeira dá mais um passo, para finalmente revelar seu passado. E hoje Anabela. Stella se aproxima com cuidado. A voz sai baixa, carregada de urgência. Será que a gente pode conversar? Eu sei que você está se preparando para se apresentar, mas eu preciso da minha amiga. Dita interrompe o que está fazendo na mesma hora. O olhar é acolhedor. Mas é claro que sim, Stella. O que está acontecendo? Stella respira fundo. Demora alguns segundos antes de falar. Depois da chegada da Miriam, muita coisa mudou na minha vida. Ela tem me feito enxergar tudo de um jeito diferente. Ela hesita, aperta as mãos. Mas não é só isso. Eu preciso fazer outra coisa. O olhar fica sério. Tem um segredo do meu passado. Um segredo que eu nunca contei pra ninguém. A Miriam foi a primeira pessoa a saber. E agora, eu quero contar pra você. Dita arregala os olhos. Nossa, Stella, eu não fazia ideia de que você ainda guardava mais segredos. Stella se aproxima um pouco mais. Eu tô aqui porque confio em você. De verdade. Ela engole em seco. Sempre me perguntaram sobre a minha relação com a Anabela. Eu fiz questão de dizer que ela era minha irmã, que a gente tinha sido abandonada. A voz falha. Mas essa não é a verdade. O silêncio pesa. A verdade é que a Anabela é minha filha. Dita fica paralisada, a boca entreaberta, os olhos cheios de espanto. Como assim? Você é mãe dela? Stella confirma com a cabeça. Em seguida, ela conta tudo. O que contou a Miriam, o passado, as escolhas, o medo e os motivos que a levaram a esconder a maternidade por tanto tempo. Dita escuta em choque. Nossa, é ainda pior do que eu imaginava. Você sofreu demais, Stella. Ela segura a mão da amiga. Eu fico impressionada com a sua força. Stella balança a cabeça com um sorriso triste. Para ser sincera, eu nunca consegui superar nada. Ela respira fundo. Mas eu tenho fé que um dia vou conseguir contar tudo pra Anabela. Resolver isso de vez. Dita pensa por alguns segundos. Olha, eu não sei se muita coisa vai mudar, porque no fundo, você sempre foi a mãe dela. A Anabela sabe disso. Ela faz uma pausa. Vai ser só confirmar o que já existe. Mas o semblante muda. Agora, essa história dela ser filha do Bigodinho, isso não cai nada bem. Dita encara a Stella. O que você pretende fazer? Stella responde sem hesitar. Esse é um segredo que eu pretendo levar comigo. Dita concorda na hora. E tá certa. A Anabela não merece ter um pai desses. Stella fecha os olhos por um instante. Se tem uma coisa que eu me arrependo de verdade, é de ter cruzado o caminho daquele homem. Dita abraça forte. Eu tô com você, Stella. Pro que der e vier. O abraço é longo, necessário. Pouco depois, Dita se afasta, respira fundo e segue para se preparar para subir ao palco como Doris River na noite de Réveillon. Mais tarde, chega o momento mais esperado da noite. As comemorações tomam conta do dancing, a música, a euforia, os brindes. Mas é exatamente ali que Sandra entra em ação, disposta a ajudar Celso a acabar de vez com o relacionamento entre Stella e Túlio, sem medir consequências. Durante a festa, Ernesto percebe algo estranho. Sandra está diferente, pensativa, distante. O que está acontecendo, Sandra? Você passou dias organizando cada detalhe dessa festa, mas parece que não está aproveitando nada. Sandra força um sorriso. Claro que eu tô, Ernesto.
O evento é um sucesso enorme. Ela observa o salão. Tá vendo? Todo mundo feliz. Ela faz uma pausa. O olhar fica frio. Mas eu tenho algo importante para fazer essa noite. Meu irmãozinho precisa de mim. Ernesto não consegue esconder a irritação. A voz sai dura. De novo você querendo ajudar o Célcio? Quando é que você vai deixar seu irmão viver por conta própria? Sandra se vira na mesma hora, o olhar afiado, sem paciência. Olha aqui, Ernesto, eu não preciso da sua opinião para nada. E você sabe muito bem como é a minha relação com o Célcio. Ela respira fundo, mas o tom só aumenta. A gente briga, vive brigando, mas eu sou capaz de matar por ele. E agora o Célcio precisa da minha ajuda. Ernesto estranha, fica curioso. Mas que conversa é essa, Sandra? O que você está pensando em fazer? Ela sorri de canto, misteriosa. Espera e você vai ver. Só te peço uma coisa, não fica bravo comigo. Sandra se aproxima. Em breve você vai entender tudo. Aliás, talvez eu até precise da sua ajuda. Ernesto fica sem resposta. Algo ali não cheira bem. Enquanto isso, no meio da festa, Túlio está isolado. Apesar do salão cheio, da música, das luzes, ele só pensa em Estela. Queria estar com ela, mas, depois do pedido do Dr. Lauro, acabou vindo, mais por obrigação do que por vontade. É então que a baronesa se aproxima. Olá, Dr. Túlio, fico feliz que tenha vindo. Ela olha ao redor. E a sua namorada, a enfermeira Estela? Onde está? Túlio responde com educação. A Estela não quis vir, ela não está num bom momento, preferiu ficar em casa, descansar. Ele completa. Eu vim mais como forma de agradecimento. A senhora mudou a ala infantil do hospital e eu sei que fez questão da presença de todos. A baronesa sorri. Fico feliz que tenha gostado. Eu faço o possível para agradar todo mundo. Ela faz uma pausa, o olhar muda. Mas sabe de uma coisa, Dr. Túlio? Ele estranha. O quê? A baronesa se aproxima mais. Eu fiz questão que todos estivessem aqui, mas havia uma presença específica que eu queria. Ela encara Túlio. E ela está bem na minha frente. Túlio se assusta. Espera aí, baronesa. O que está acontecendo? Ela sorri. Não seja bobinho, Túlio. Vai dizer que você não percebeu? Ela fala com segurança. Desde a primeira vez que você foi à minha casa, quando cuidou de mim, você sempre me tratou diferente. Ela se aproxima ainda mais. Você é carinhoso, gentil, diferente daquele brutamontes do meu marido. Túlio fica visivelmente desconfortável. Eu acho que a senhora está confundindo as coisas. A senhora é casada com o Dr. Ernesto e sabe muito bem que eu tenho um relacionamento com a Estela. Ele é firme. Isso não está certo. Mas é nesse instante que Sandra dá o golpe final. Sem aviso, sem espaço para reação. Ela avança e rouba um beijo de Túlio. O médico fica completamente sem ação. Não consegue escapar. E, para piorar, tudo faz parte de um plano. Sandra se certifica de que o beijo seja fotografado, registrado, exposto. Em poucos instantes, a imagem corre, vira manchete. A cidade inteira comenta. A baronesa está traindo o marido com o jovem médico. O escândalo explode. E do jeito que Sandra queria, o relacionamento de Estela e Túlio é destruído. Ernesto se torna motivo de chacota, o corno da cidade inteira. Fica claro que essa noite vai marcar a vida de todos. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas emoções da sua novela favorita. Estela se aproxima com cuidado. A voz sai baixa, carregada de urgência. Será que a gente pode conversar? Eu sei que você está se preparando para se apresentar, mas eu preciso da minha amiga. Dita interrompe o que está fazendo na mesma hora. O olhar é acolhedor. Mas é claro que sim, Estela. O que está acontecendo? Estela respira fundo. Demora alguns segundos antes de falar. Depois da chegada da Miriam, muita coisa mudou na minha vida. Ela tem me feito enxergar tudo de um jeito diferente. Ela hesita, aperta as mãos. Mas não é só isso. Eu preciso fazer outra coisa. O olhar fica sério. Tem um segredo do meu passado. Um segredo que eu nunca contei pra ninguém. A Miriam foi a primeira pessoa a saber. E agora, eu quero contar pra você. Dita arregala os olhos. Nossa, Estela, eu não fazia ideia de que você ainda guardava mais segredos.
Estela se aproxima um pouco mais. Eu tô aqui porque confio em você. De verdade. Ela engole em seco. Sempre me perguntaram sobre a minha relação com a Annabella. Eu fiz questão de dizer que ela era minha irmã, que a gente tinha sido abandonada. A voz falha. Mas essa não é a verdade. O silêncio pesa. A verdade é que a Annabella é minha filha. Dita fica paralisada, a boca entreaberta, os olhos cheios de espanto. Como assim? Você é mãe dela? Estela confirma com a cabeça. Em seguida, ela conta tudo. O que contou a Miriam, o passado, as escolhas, o medo e os motivos que a levaram a esconder a maternidade por tanto tempo. Dita escuta em choque. Nossa, é ainda pior do que eu imaginava. Você sofreu demais, Estela. Ela segura a mão da amiga. Eu fico impressionada com a sua força. Estela balança a cabeça com um sorriso triste. Para ser sincera, eu nunca consegui superar nada. Ela respira fundo. Mas eu tenho fé que um dia vou conseguir contar tudo para Annabella, resolver isso de vez. Dita pensa por alguns segundos. Olha, eu não sei se muita coisa vai mudar, porque no fundo você sempre foi a mãe dela. A Annabella sabe disso. Ela faz uma pausa. Vai ser só confirmar o que já existe. Mas o semblante muda. Agora, essa história dela ser filha do bigodinho, isso não cai nada bem. Dita encara a Estela. O que você pretende fazer? Estela responde sem hesitar. Esse é um segredo que eu pretendo levar comigo. Dita concorda na hora. E tá certa. A Annabella não merece ter um pai desses. Estela fecha os olhos por um instante. Se tem uma coisa que eu me arrependo de verdade, é de ter cruzado o caminho daquele homem. Dita abraça forte. Eu tô com você, Estela. Pro que der e vier. O abraço é longo, necessário. Pouco depois, Dita se afasta, respira fundo e segue para se preparar para subir ao palco como Doris River na noite de Réveillon. Mais tarde, chega o momento mais esperado da noite. As comemorações tomam conta do dancing, a música, a euforia, os brindes. Mas é exatamente ali que Sandra entra em ação, disposta a ajudar Celso a acabar de vez com o relacionamento entre Estela e Túlio, sem medir consequências. Durante a festa, Ernesto percebe algo estranho. Sandra está diferente, pensativa, distante. O que está acontecendo, Sandra? Você passou dias organizando cada detalhe dessa festa, mas parece que não está aproveitando nada. Sandra força um sorriso. Claro que eu tô, Ernesto. O evento é um sucesso enorme. Ela observa o salão. Tá vendo? Todo mundo feliz. Ela faz uma pausa. O olhar fica frio. Mas eu tenho algo importante para fazer essa noite. Meu irmãozinho precisa de mim. Ernesto não consegue esconder a irritação. A voz sai dura. De novo você querendo ajudar o Celso? Quando é que você vai deixar seu irmão viver por conta própria? Sandra se vira na mesma hora, o olhar afiado, sem paciência. Olha aqui, Ernesto, eu não preciso da sua opinião para nada, e você sabe muito bem como é a minha relação com o Celso. Ela respira fundo, mas o tom só aumenta. A gente briga, vive brigando, mas eu sou capaz de matar por ele. E agora, o Celso precisa da minha ajuda. Ernesto estranha, fica curioso. Mas que conversa é essa, Sandra? O que você está pensando em fazer? Ela sorri de canto, misteriosa. Espera e você vai ver. Só te peço uma coisa, não fica bravo comigo. Sandra se aproxima. Em breve você vai entender tudo. Aliás, talvez eu até precise da sua ajuda. Ernesto fica sem resposta. Algo ali não cheira bem. Enquanto isso, no meio da festa, Túlio está isolado. Apesar do salão cheio, da música, das luzes, ele só pensa em Estela. Queria estar com ela, mas, depois do pedido do Dr. Lauro, acabou vindo, mais por obrigação do que por vontade. É então que a baronesa se aproxima. Olá, Dr. Túlio, fico feliz que tenha vindo. Ela olha ao redor. E a sua namorada, a enfermeira Estela? Onde está? Túlio responde com educação. A Estela não quis vir, ela não está num bom momento, preferiu ficar em casa, descansar. Ele completa. Eu vim mais como forma de agradecimento. A senhora mudou a ala infantil do hospital e eu sei que fez questão da presença de todos. A baronesa sorri. Fico feliz que tenha gostado. Eu faço o possível para agradar todo mundo. Ela faz uma pausa, o olhar muda. Mas sabe de uma coisa, Dr. Túlio? Ele estranha. O quê?
A baronesa se aproxima mais. Eu fiz questão que todos estivessem aqui, mas havia uma presença específica que eu queria. Ela encara Túlio, e ela está bem na minha frente. Túlio se assusta. Espera aí, baronesa. O que está acontecendo? Ela sorri. Não seja bobinho, Túlio. Vai dizer que você não percebeu? Ela fala com segurança. Desde a primeira vez que você foi à minha casa, quando cuidou de mim, você sempre me tratou diferente. Ela se aproxima ainda mais. Você é carinhoso, gentil, diferente daquele brutamontes do meu marido. Túlio fica visivelmente desconfortável. Eu acho que a senhora está confundindo as coisas. A senhora é casada com o Dr. Ernesto e sabe muito bem que eu tenho um relacionamento com a Estela. Ele é firme. Isso não está certo. Mas é nesse instante que Sandra dá o golpe final. Sem aviso, sem espaço para reação. Ela avança e rouba um beijo de Túlio. O médico fica completamente sem ação. Não consegue escapar. E, para piorar, tudo faz parte de um plano. Sandra se certifica de que o beijo seja fotografado, registrado, exposto. Em poucos instantes, a imagem corre, vira manchete. A cidade inteira comenta. A baronesa está traindo o marido com o jovem médico. O escândalo explode. E do jeito que Sandra queria, o relacionamento de Estela e Túlio é destruído. Ernesto se torna motivo de chacota, o corno da cidade inteira. Fica claro que essa noite vai marcar a vida de todos. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas emoções da sua novela favorita.